Boa tarde. Chegamos a 30 internautas já, 31. Boa tarde, internautas. Boa tarde, profissionais do sistema Confea CREA e Mútua. Vocês que são engenheiros, engenheiras, agrônomos e das geociências. né? Quero cumprimentar também você que não é do nosso sistema, mas que enxerga no CREA um órgão que zela pela segurança e pelo conforto da sociedade. Sejam muito bem-vindos nessa nossa live, onde falaremos sobre o tema de hoje, né? Salário mínimo profissional, que eu vou fixar aqui na nossa tela o nosso tema de hoje. Vamos lá. Fixar comentário, ok. Chame aí seus amigos, colegas de profissão, para a gente participar aqui hoje desse debate, que é de grande importância. O CREA Orienta, que é uma iniciativa do CREA Pernambuco. Estamos hoje na sua quarta edição, trazendo informações sobre produtos e serviços do CREA Pernambuco. Produtos e serviços esses que vocês, profissionais, vocês, cidadãos, utilizam no dia a dia de vocês. O CREA Orienta vem no intuito de trazer essas informações, orientando, né, trazendo, e também serve para a gente, quando é provocado também com perguntas, às vezes até ter um novo olhar sobre algumas questões também. Já falamos aqui sobre a ART, sobre CAT, e hoje vamos falar sobre salário mínimo. E para isso eu vou chamar o nosso colaborador Maurício Irmão, que é assessor jurídico do CREA Pernambuco. Eu vou procurar o Maurício aqui, para trazer Maurício para a nossa sala. Maurício Irmão está aqui. Maurício já foi convidado. Eu quero saudar aqui. Maurício, boa tarde, Maurício. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Alegria, tudo em paz. Prazer revê-lo. Todo meu. Maurício é um grande colaborador nosso, lá do nosso jurídico, que tem dado grandes resultados para o dia a dia do nosso CREA e para os profissionais também. Eu quero cumprimentar aqui a Tâmara, foi a primeira internauta a acessar a sala hoje. E nós já temos 51 pessoas. Aí logo em seguida entrou também, vou ler o Pedro Alencar, o Lucas, o André Chaves, Carlos Silva, Michel, Lucélia, Aldenice, que é a nossa gerente da fiscalização, Luiz André, a Natália Murim, também, que é a nossa assessora jurídica, está aí também, Matheus, Olha aí. Matheus, que é o nosso gerente do jurídico. Sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui também, já presente na sala também, o conselheiro federal licenciado Valdir Duarte Costa. Um abraço, amigo. Temos, olha, muita gente já aqui, viu? Daqui a pouco eu faço outros cumprimentos. Maurício é nosso assessor jurídico e veio hoje bater esse papo comigo para a gente conversar, tirar dúvidas, trazer novidades sobre salário mínimo profissional. Isso. Maurício, para começar, de onde vem, como nasceu essa questão do salário mínimo profissional dentro do nosso sistema? E faça aí as suas considerações iniciais, por favor. E apresente também, né? Certo. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a alegria poder revê-lo, presidente, nem que seja por essa janela. Todavia, parabenizar a iniciativa do Conselho em aproximar o profissional do CREA, dos setores do CREA, como tem sido feito nas outras lives que também tenho acompanhado. Eu acho que isso acaba essa aproximação auxilia na retirada de dúvidas, otimiza o próprio atendimento que a gente quer prestar.
Então, dito isso, agradeço o convite, espero poder estar à altura dele, né? Estará, com esclarecendo certeza. Estará, com eventualmente as dúvidas que se levantarem. Bem, dito isso e agradecido da oportunidade, a gente precisa olhar muito para trás para poder entender de onde vem essa temática e a força dela, inclusive nos dias de hoje. O projeto de lei, e aí nós temos duas leis basicamente que tratam sobre o salário mínimo profissional, como a gente ordinariamente chama de salário mínimo profissional, a temática, embora a lei faça referência à remuneração que integra o salário mínimo, mas a gente comumente se refere à temática como salário mínimo profissional, que é como ficou conhecido. Essas duas leis, o primeiro projeto de lei, ele não foi o projeto que inicialmente foi introduzido no sistema jurídico. Se você pegar o projeto 3171 de 1957, foi a quarta versão desse projeto que se transformou na Lei 5.094 de 66. Então, só foi publicada essa lei em dezembro de 1966 e a tramitação dela iniciou em 1957. Eu não sei se a câmera, estou sendo informado pela minha equipe técnica aqui que minha câmera está pausada. Isso. Deixa eu tentar ajudar. Será que melhorou, voltou? Eu percebi, mas eu não disse nada, porque como a gente está te ouvindo bem, eu preferi não mexer. Mas se você preferir, você pode sair da sala e eu chamo de volta. Isso, vamos lá então. Ok, só um segundo então. Minutinho, que estou procurando aqui o nome de Maurício aqui. Opa, parece que ele acendeu aqui, pronto. Facilitou. E aí, será que está resolvido agora? Agora, muito bem, Maurício. Joia. Faz parte. A tecnologia às vezes dá isso. Isso. Então, esse projeto de lei, como eu estava dizendo, de 1957, ele teve 4 versões. A primeira versão foi a iniciativa dos chamados as profissões agronômicas na época. Havia um decreto que regulamentava a profissão dos engenheiros agrônomos, mas a Lei 5.094, ela foi o desdobramento dessa iniciativa dos engenheiros agrônomos em ter um aperfeiçoamento de uma legislação que eles já tinham e que regulamentavam a profissão da agronomia, né, as atividades agronômicas. Então, por força a iniciativa na época foi do deputado Napoleão Fontinelli, que era engenheiro agrônomo, e a intenção dele não era outra, era simplesmente aperfeiçoar o código da legislação do profissional da engenharia agronômica, do engenheiro agrônomo. Acontece que, com o passar do tempo, muitas discussões se levantaram. Então, a tramitação se iniciou em 57, como eu mencionei. Em 59, o processo foi arquivado, dada a diversas discussões com a Sociedade Paulistana de Médicos Veterinários, relacionados a algum conflito de competência. Então, essa discussão, no final, em 63, um estudo foi feito junto com os engenheiros, os arquitetos e os agrônomos, e naquela ocasião se chegou nesse texto que a gente tem hoje e que se transformou nessa lei que regula toda a profissão dos engenheiros, que não mais integra os arquitetos, como era originalmente, mas que temos os agrônomos e os profissionais das geociências também. Então, a lei ela começou de um jeito totalmente diferente de como ela terminou. Ela começou pensando em melhorar, em aperfeiçoar a legislação do profissional de agronomia, do engenheiro agrônomo, e ela é inserida no ordenamento jurídico
disciplinando toda a matéria que envolve o profissional de engenharia, e isso no ano de 66. A outra lei, que também disciplina a questão do salário mínimo profissional, é a Lei 4.950-A de 66. A primeira lei, eu vou ficar falando os números e talvez isso, se você dificulte um pouco a compreensão, mas a primeira lei, a lei que criou o Conselho, que é a Lei 5.194 de 66, ela começa antes por iniciativa de um grupo de engenheiros agrônomos e ela se encerra, é inserida no ordenamento jurídico em 66, em dezembro, disciplinando toda a matéria que envolvia a engenharia daquele tempo, adicionando-se também a classe de arquitetos e dos engenheiros agrônomos, que foi quem começou toda a história. Essa segunda lei, que é a 4.950-A de 66, ela é específica para tratar sobre o salário mínimo profissional, para fixar um mínimo remuneratório. E aí onde é que começa a questão, vamos dizer assim, importante para a gente separar aqui na nossa fala, que ela começa, o projeto de lei da que define o mínimo profissional, ela só é deflagrada em 61 e ela entra no ordenamento jurídico antes da outra que começou em 57. E da mesma forma, essa lei, a 4.950-A, ela tinha a intenção inicial de tratar, de disciplinar um mínimo remuneratório apenas para o engenheiro, o arquiteto e o profissional de agronomia, o engenheiro agrônomo. Mas também, igual à Lei 5.094, ela começa de um jeito e termina em outro, de outra forma. Então, acaba sendo incluído no final do último projeto, salvo engano, foram 5 versões desse projeto, se incluiu o químico e o veterinário, que foi quem estava questionando as atribuições desde o outro projeto de lei. Então foram 2 projetos de leis que caminharam, de certa forma, de forma paralela, né? E a confusão começa quando a Lei 4.950-A ela entra no ordenamento jurídico. Ela é apresentada ao presidente da República para vetá-la ou exercer outras competências da presidência em maio de 1966, em março. E o presidente veta integralmente, o presidente na época, a Constituição vigente era a Constituição de 1946, o presidente era Castelo Branco, e ele veta integralmente o teor da Lei 4.950-A, porque ele diz que o salário mínimo fixado ou atrelado ao salário mínimo nacional, ele sofreria atualização automática. E isso infringiria a constitucionalidade, uma vez que, no que se refere apenas ao profissional estatutário. Então, aqueles que forem estatutários... Então, Maurício, assim, para ficar melhor para a gente entender, nós que somos engenheiros, agrônomos, geocientistas e advogados, você já falou que a 4950, que é a do salário mínimo, ela tem a diferença básica da 5.194, porque uma cria o sistema e a outra trata especificamente de salário mínimo, né? Isso. Então, isso aí seria a diferença básica entre essas 2 leis? Não, veja, aí é o que eu estava dizendo. Como a que disciplina o salário mínimo, ela chega primeiro no ordenamento jurídico e ela é completamente vetada, a Lei 5.094 ela só vai entrar no sistema 8 meses depois, em dezembro de 66. E aí ela retoma, o artigo 82, ela retoma essa discussão que já havia sido vetada nessa outra lei. Então, a consequência disso é que tanto o artigo 82 quanto a Lei 4.950-A, as duas sofrem veto inicialmente com relação a essa fixação, a essa delimitação de um valor mínimo. Ou seja, o grande objetivo dessa segunda lei, e, portanto, eu poderia até afirmar que a Lei 5.094 ela só foi trazida para aprovação tão rapidamente por causa do veto da primeira.
Entendi. Então, havia uma pressão política na época no Congresso para que esse mínimo fosse aprovado. Então, como eles conseguiram publicar, finalizar a primeira lei que definia o salário, o mínimo salarial, mas não tinha ainda o disciplinamento do sistema, então, na negativa da primeira, já com o veto e já com a discussão no Supremo na época, eles trouxeram a 5.094, o projeto 3171D, para ser aprovado e incluíram a redação do artigo 82. Então, a lei que cria o sistema, ela é posterior à lei que estabelece o mínimo salarial. Ótimo. E ela surge de um contexto de tentar salvar o que o Congresso queria implementar. O presidente veta e o Congresso tenta restabelecer. Então, respondendo à pergunta, a diferença básica é que, como a segunda lei, que é a lei que cria o sistema, ela insere um enunciado, um aspecto dessa outra lei anterior, ela faz isso dentro de um contexto mais amplo, ou seja, ela torna o conselho, ela cria o conselho regional e ela diz que esse conselho tem a atribuição institucional de fiscalizar a aplicação. É exatamente o artigo 24 e o artigo 34 da Lei 5.094. Então, essa lei ela não apenas fixa um mínimo, mas ela diz que tipo de papel o Conselho vai ter em relação à fiscalização, à aplicação dessa lei. Então, daí, essa é a diferença básica. A primeira lei se torna a subsidiária da segunda, porque ela surge como uma forma antecipada de disciplinar essa lei mais ampla, que é a lei que regulamenta todo o sistema Confea-CREA. Muito bem. Olha, você ainda há pouco ia falando sobre... Foi quando eu inseri a pergunta, você ia falando sobre a questão do seletista e o estatutário, né? Inclusive, eu acho que a gente tem novidade sobre isso, mas a gente pode deixar a novidade mais para frente. Isso. Vamos falar agora qual a abrangência dessa lei. Certo. Essa discussão, e eu fiz questão de fazer esse pano de fundo histórico antigo. Eu já aprendi coisa aí que eu não sabia ainda, né? Porque, como é o nome, a grande discussão era acerca da iniciativa da lei e que só era privativamente do presidente da República e, na época, por conta dos atos institucionais, esse aspecto privativo ele foi ainda mais enfatizado. Então, a inconstitucionalidade da norma ela estaria sendo apreciada por quem a deflagrou. Então, foram 2 deputados federais, não foi o presidente da República, mas essa separação se estabelece exatamente quando há discussão do veto do presidente, quando ele diz que não seria constitucional você ter uma fixação mínima, você ter um mínimo dentro de um mínimo nacional que já existia. Então, essa discussão é levada ao Supremo Tribunal Federal da época. Então, essas 2 leis entram no sistema em 66, só para resumir. O presidente veta as 2 nesse aspecto o presidente da ocasião, o Castelo Branco, para quem estiver chegando agora, como é o nome, ele veta as 2 nesse aspecto da definição de um mínimo, e a Procuradoria-Geral da República entra com a representação no STF para que o STF avalie a constitucionalidade das normas. Então, o STF, nas reclamações 716, que é relacionado à primeira lei, a 4.950-A, e a representação 745, que é relacionada ao artigo 82 apenas. Então, ali eles definem que essa lei não teria aplicação em relação especificamente aos estatutários, por causa do aspecto automático que esse salário teria ao se atualizar. Então, toda vez que o salário mínimo sofresse alteração, esse salário mínimo profissional, por estar vinculado ao outro salário mínimo, ele se atualizaria rapidamente. E isso ia ferir, como é o nome, regras constitucionais que dizem que o aumento do salário deveria partir da iniciativa do presidente da República. Então, dado esse aspecto móvel do salário, entendeu-se que especificamente o estatutário não estaria dentro da aplicação dessa lei, mas que ela seria constitucional em relação ao ambiente, ao setor privado, ao ambiente do mercado de trabalho privado.
e também ao servidor submetido ao regime seletista. Certo. Maurício, então, seria específico, pois não? Assim, essa questão que já foi, já tiveram eu não sei se eu posso dizer esse cuidado, não sei o que seria, mas digamos, isso que já foi observado lá no início da lei, lá na feitura da lei, depois que passou a valer apenas, como você já explicou, para o seletista, depois na Constituição de 88 também isso foi retirado também, esse reajuste automático pelo salário mínimo, não é isso? Então, como é o nome? Aí, lembrando, né, a Constituição desse tempo era a Constituição de 1946. Então, essas duas leis sobreviveram à Constituição de 67, que foi a seguinte, e sobrevive ainda hoje na Constituição de 88. Então, alguns vilões foram vencidos e outros vilões surgiram. Então, você vai observar a grande dificuldade, a grande razão para que o salário mínimo não fosse aplicado para o servidor estatutário, o STF afastou, que era a questão da mobilidade da atualização automática. O STF já entendeu que o salário mínimo ele deve ser aplicado para fixar o salário no momento da contratação, mas que a sua atualização não seguiria o fluxo do salário mínimo no momento em que ele se atualiza. Isso é importante. Então, isso por si só. É importante que isso por si só. Fixe isso. Para a contratação. Isso. Inclusive, algum profissional aqui já perguntou a questão da quantidade de salários para a quantidade de horas, aquela questão de 6 horas de trabalho. Isso. Por favor, também insira também nas suas explicações, que eu tenho certeza que já estavam previstas, Maurício. Certo. Como é o nome? Como eu estava dizendo, no momento em que a inconstitucionalidade da aplicação dessas duas leis é reconhecida no passado sobre o olhar de uma outra Constituição, de uma outra época, apenas porque o salário ele se atualizaria automaticamente, ou seja, é inconstitucional aplicar essa lei para o estatutário porque ela se atualizaria automaticamente e isso iria de encontro ao sistema público de atualização salarial, porque depende de iniciativa, depende de uma série de protocolos do direito público. Ok, mas no momento em que o STF diz que o salário mínimo profissional ele não se atualiza automaticamente, muito embora no momento da contratação ele precisa ser observado como sendo aquele mínimo, então ele reabre a discussão sobre a constitucionalidade de se aplicar essa norma também para o servidor público estatutário, porque se ele é móvel ou não já foi definido. Então, o que os municípios, o que os estados têm tentado fazer é se afastar da incidência dessa norma, porque no passado já se entendeu que era inconstitucional aplicá-la ao servidor estatutário. Mas a situação que permitiu que o entendimento fosse esse se inverteu completamente atualmente. Sobre a pergunta que foi feita, isso também é uma discussão, porque a Lei 5.094 ela é posterior à Lei 4.950-A, como a gente falava inicialmente. A gente acaba tratando a 4.950-A como um tipo antecipado de regulamentação, mas, na realidade, essa discussão acerca basicamente, o que o STF já resolveu, aquele disciplinamento da lei que estabelece o valor da hora, aqueles que trabalham um mínimo de horas, o STF já disse que o empregador ele pode contratar, ele pode contratar por menos tempo, ele não é obrigado a contratar por 8 horas e nem por 6 horas, desde que ele atenda ao valor mínimo dividido em horas ali. Ele pode fazer esse fracionamento e contratar. Então, de certa forma, aquele disciplinamento especificado que consta na 4.950-A, ele foi superado na sua literalidade. Então, existe uma certa autonomia para que a contratação aconteça de forma fracionada, que ela não seja exclusiva, que esse profissional possa atender em mais de um empregador, ter mais de uma prestação de serviço, mas ter a sua remuneração assegurada por hora, o mínimo legal assegurado por hora. Isso também é possível.
Não sei se teve outra pergunta. Não, mas dentro disso aí, e você tem tanto conhecimento quanto eu, do quanto que somos demandados por as questões de concursos públicos, né? Eu queria que você fizesse uma explanação do nosso entendimento, inclusive, assim, por orientação da presidência, vocês estão agora acompanhando e todo o edital que estamos tomando conhecimento de que não respeita o salário mínimo profissional, a gente está fazendo ações, né, em relação a isso. Maurício, por gentileza, falar algo sobre isso aí, por favor. Pronto. Na intenção de fugir do mínimo legal desse previsto nessas duas leis, que são leis federais, e com base, inclusive, na interpretação que a gente falava anteriormente, do que o olhar da Constituição de 88 dá para essas leis, ou seja, quando elas sobrevivem a duas constituições e chegam a vivas na Constituição de 88, então ela vai ser interpretada, a letra da lei ela se mantém inalterada, se ela não foi expressamente revogada, mas o olhar e a interpretação vai depender da cosmovisão que aquela nova Constituição trouxe. Então, qual é a dificuldade, o novo vilão que eu mencionava, que surgiu para a aplicação? É a autonomia que os estados e municípios têm. Então, a característica de federação que o país tem. Então, somos uma federação, os entes federados têm autonomia, os municípios têm autonomia para autogestão, autogerir, para criar leis. A grande pergunta que a gente está se fazendo agora é, estando superada a inviabilidade de aplicação do salário mínimo profissional na esfera estatutária, dentro do ambiente do servidor público estatutário, porque ele deixa de ser móvel, ele se torna um salário previsível e atualizado apenas por legislação. Então, a discussão que a gente está tentando reabrir é que a fixação de um mínimo, ele não fere a autonomia que os estados e municípios têm. Porque no momento em que você fixa um mínimo, você não está dizendo para o município para pagar um determinado valor. Ele pode pagar mais. Você está dizendo, e o exercício da autonomia dele é definir o quanto ele decidirá pagar, considerando aquele mínimo que é estabelecido ali como um piso. Mas como se interpreta que o mínimo é exatamente o que se pretende pagar, então não se quer pagar nem o mínimo. Então, normalmente, se olha para a aplicação dessa norma dentro do ambiente estatutário, dentro do ambiente do servidor público seletista, e até mesmo no setor privado, há uma grande dificuldade de aplicação dessa norma. Então, a atuação do Conselho, especificamente no ambiente dos editais de concurso, ele vai encontrar, a gente vai demandar com editais para contratações temporárias, a gente vai demandar com editais com contratação no regime seletista, e já há tribunais, já há juízes que entendem que não se aplica, mesmo seletista, aquilo que eu mencionava, alguns vilões foram derrotados no passado e recentemente, mas novos surgiram com a Constituição de 88. E a partir dessa ideia de autonomia, autonomia é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Tem juiz que vai interpretar a autonomia como o município podendo fazer tudo, como se ele não tivesse autonomia, ele tivesse soberania. E ao mesmo tempo você vai encontrar juízes mais ponderados que vão entender que essa autonomia não lhe dá toda a autoridade para estabelecer o que seja o valor adequado. O próprio município, por si só, ele que está definindo uma lei porque pretende contratar, porque essa lei não vai ter nenhuma aplicação em nenhum outro lugar, ele não vai vincular nenhum outro município àquela lei que ele mesmo está criando. Então ele está criando uma lei porque ele pretende contratar. Então ali ele está atuando de duas maneiras. Ele está atuando como Estado e como parte contratante. Ele vai contratar, ele se torna empregador nessa perspectiva. Então ele atua como Estado, e o poder estatal que se tem, e atua também como empregador. Então no setor privado, o empresário ele não pode criar a própria lei, né? Para alguns, infelizmente. Então, ele fica submetido à intervenção do Estado, que diz que mínimo ele deve pagar, ou seja, dentro do ambiente privado dele,
o Estado está dizendo o quanto ele tem que pagar, ao mesmo tempo o Estado foge da aplicação, da autoaplicação dessa própria lei. Então, na prática... O chicote só serve para o privado, né? Isso. Então, na época do veto que eu mencionei lá atrás, o presidente Castelo Branco, ele vetou a Lei 4.950 integralmente, dizendo o seguinte: não se admite um salário móvel dentro da esfera pública, do estatutário, e não se admite que o Estado, adentre na esfera privada do empregador. Então, como foi que isso se resolveu? Se resolveu dizendo, a gente não vai adentrar na esfera privada do empregador, porque nós não estamos dizendo o quanto ele vai pagar. O que se está delineando aqui é um mínimo razoável e adequado, no qual um profissional diplomado, engenheiro, dada a envergadura das responsabilidades que ele assume, ele possa satisfatoriamente viver e se subsidiar e sobreviver. Então, o empregador pode pagar mais, mas esse mínimo deve servir para subsidiar integralmente o setor privado, o setor público parcialmente, se o regime for seletista, mas atualmente a posição é que no setor estatutário a discussão dificilmente ela se reabre. Então, qual é a nossa atuação nos editais, para concluir? É reabrir essa discussão, é provocar essa discussão, mostrar o que mudou, mostrar que o que antes fundamentava não fundamenta mais, né? E a situação tem sido, por exemplo, fazendo coro, como o presidente mencionava, da iniciativa de que isso partiu da presidência, partiu do senhor, em observar que em outros conselhos, em outros estados, essa discussão ela se reabre. Então, aqui a gente está tentando fazer coro com esses outros conselhos que, nesse momento, estão conseguindo a rediscutir isso dentro de uma perspectiva ou outra. Para isso, olhando para o que a gente vê dentro dos processos que a gente tem usado como referência, a gente sempre observa um pouco de sorte, porque até o juiz encontrar essas decisões que diz que isso não se aplica, que é uma caixa antiga e fechada que ninguém quer reabrir. Mas é preciso alguém mostrar que aquilo que fecha a caixa facilmente se abre e o que está dentro não é bicho-papão, que dá para aplicar a lei. Agora, uma das características que eu visualizo nessa discussão toda é a dificuldade também de aplicá-la no setor privado. Por quê? Porque o empresário, ele nem esse mínimo, para alguns empresários, ele é considerado como sendo um peso, ele é considerado como sendo muito elevado. E aí uma série de alternativas, vou chamar dessa forma, são utilizadas. Então, o profissional se submete a se deixar contratar como MEI, ele, cria-se uma série de caminhos que acabam diluindo a força dessa discussão também no setor privado, que é onde não se discute que essa norma se aplica. Então, pode falar, presidente. Assim, eu quero botar um pouquinho da minha visão em relação a isso aí, porque aí o que eu vou falar aqui claro. não é propriamente jurídico, né? Eu entendo claro. que a dificuldade que nós temos para com o setor público, como você muito bem explicou aí, ela tá permeada pela lei. Né? Agora, e outra, prefeituras de pequenos municípios, né? Sempre se queixam. Aí fala, presidente, eu não tenho como pagar. Eu digo, olha, você tem que valorizar o nosso profissional, que o trabalho dele só vai ser efetivamente executado se ele tiver valorizado, senão ele tem que fazer outros trabalhos para poder sobreviver. Como é que você vai ter um bom resultado? Essas são as discussões. Mas, assim, muitos reclamam dizem, aliás, se queixam, aliás, porque não tem condições de pagar. Mas a gente não pode ir por aí. A gente tem combatido. Mas em relação ao setor privado, eu acho que aí é mais uma questão de demanda e de oferta. De oferta e de procura, demanda Por exemplo, nós tivemos nos anos 2008 até 2013 o boom da economia, da engenharia. Então, naquele momento, os engenheiros estavam ganhando bem. Depois vem a crise.
Então, aí enquanto eu já presidente, que na realidade nós pegamos anos de crise, né, desde 2015 para cá, eu já como presidente, eu ouvia queixa dos dois lados. Ouvia queixa do profissional que não tinha o salário mínimo respeitado e ouvia queixa do patrão, que muitas vezes também era profissional, mas que dizia, olha, eu não tenho condições de pagar, eu vou desempregar. Então, assim, é aquela coisa, a cruz entre a cruz e a espada. Então, assim, Maurício, eu acho que nesse momento, esse mote aí, eu acho que são duas coisas distintas, a forma como se trata, e a gente trata dessa forma, mas a gente tem buscado. E aí, inclusive, eu quero até frisar, essa questão do salário mínimo, ela trouxe um problema específico para o CREA Pernambuco, é isso? Que foi aquela questão de que na gestão do nosso antecessor foi proibido de fazer um concurso por conta de algo que foi resolvido semana passada agora no Supremo, não é isso? Mas só que nós conseguimos, depois de muita luta, que desde 2015 que a gente tentava, e a gente conseguiu ano passado liberar para a gente fazer concurso. Então agora nós estamos nos preparando, dentro do que foi acordado, fazer um PCCS e em seguida fazer o concurso. Então, assim, conseguimos liberar isso em setembro do ano passado, se não me engano, me corrija se foi outro mês, mas eu acho que foi em setembro do ano passado, né? Mas agora, a razão desse imbróglio que aconteceu com o CREA Pernambuco, que na realidade entraram com ação contra o concurso lá em 2012, a presidência do CREA, naquela época, não entrou com recurso, não se movimentou, então transitou, se eu disser besteira, me corrija, transitou em julgado, não é isso? E foi a rebeldia e o CREA ficou proibido de fazer concurso. Depois de muitas tentativas no STF, nós conseguimos mudar essa história no ano passado. E o fato, eu acho que agora você já pode dizer, essa novidade que eu citei desde o início, que é da semana passada, se não me engano, e era o causador de todo esse problema aqui, né, Maurício? Interessante essa questão que o senhor mencionou do concurso, porque quando se pensou no passado sobre a criação do conselho, e já se discutiu sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais, então essa discussão ainda hoje, veja, a Constituição de 88, a lei é de 66, que diz que trata-se de uma autarquia, mas recentemente estava uma PEC aí querendo redefinir a natureza dos conselhos. Isso. Então, exatamente. Eventualmente, no fórum, em algumas varas trabalhistas ou federais, você encontra alguns juízes questionando se o CREA, de fato, é uma instituição de direito público. Se a atuação do Conselho ela é uma atuação típica de Estado, como foi definido pelo julgamento do Supremo já. Então, essa questão da contratação, e até esse julgamento que o senhor está mencionando, que definiu meio que de forma híbrida, meio que definiu sem definir. Isso tem a ver com a maneira como o Conselho, foi a criação do Conselho e das constantes decisões judiciais que vão alterando ou mexendo e definindo coisas que uma lei poderia ter sido criada resolvendo todas essas pendências. A questão do concurso, que o senhor mencionou, foi exatamente isso. Esperava-se, em 2014, que foi quando transitou em julgado, que o CREA contratasse pelo regime jurídico único de contratação, que é exatamente o estatutário. Só que para isso tem que ter lei que cria o cargo e tem que ter a lei que define o salário. É exatamente o que a gente está discutindo aqui. Então, o CREA foi condenado a se abster de contratar, a não ser pelo regime do jurídico único, né? Mas não havia lei. Então, o que viraria o samba do crioulo doido, né? Porque os que estão já estão como seletistas, né? Isso, e o que quase virou, né? E o STF também definiu que para aqueles que estão, o CREA não teria como, por si só, alterar esse regime. Ninguém diz como esse regime seria alterado, porque é a questão da legitimidade. Né? A legitimidade, ou seja, o próprio profissional que já está incorporado, que já é seletista e que já é efetivo, é claro, ele, como é o nome, ele que teria que buscar fazer valer esse direito dele. Ele não poderia ter
a adaptação de forma automática, porque ele pode não ter interesse de mudar a esfera dele. Então, dada a maneira como os conselhos caminham, e como uma decisão judicial pode mudar tudo, né? Então a gente ficou com essa decisão nas costas, carregando ela, e o samba do crioulo doido que o senhor mencionou foi o que quase aconteceu, porque sem poder contratar, com a demanda aumentando, e aí felizmente se resolveu, junto ao Ministério Público Federal, no qual a coisa foi reconhecida como impossível de se executar uma decisão, se não havia as leis que dão o trilho para que o Conselho caminhe. Então, pela graça de Deus, dizendo assim, foi resolvido, e a gente aí vai poder fazer o concurso. Graças a Deus, com certeza, mas também, de público aqui, eu parabenizo vocês da equipe do Jurídico do CREA, que foi quem provocou isso aqui na Terra, né? Deus mandou a ajuda dos céus para provocar isso aqui na Terra. E com muita insistência minha, tem o meu dedo também. Claro. Também. Mas, porque o advogado, desculpa interromper, o advogado tem que andar com o engenheiro, porque senão a criatividade dele fica meio parada. O engenheiro é que cria... Estão ouvindo vocês aí, né? Estão ouvindo vocês que estão assistindo a live, né? Andar com o engenheiro não faz mal não, só faz bem. Muito bem. Mas também a semana passada houve a decisão do Supremo, não é isso? Sobre essa questão do RJU e seletista, né? Até que enfim, né? Isso, exatamente. Foi que essa história que mencionava e que acabou ficando um pouco híbrido, né? Ou seja, para novas contratações se definiu que teria que ser pelo regime jurídico único. Mas para os que já estivessem, se decidiu que o regime seletista, ou seja, é o que eu basicamente mencionei, resolve, mas, como é o nome, a gente fica esperando que algo ainda aconteça, porque se novas contratações dependerem, tiverem que ser sobre o regime jurídico único, mas voltamos para a dificuldade do concurso, que seria... Maurício, é verdade que eu não conversei com vocês ainda sobre isso, a gente não se reuniu para tratar disso. Foi sexta-feira, se não me engano, não foi essa decisão? Agora, essa decisão, ela define pelo regime jurídico único nos conselhos? Não é o contrário? Não foi seletista? Como é o nome? A gente também não analisou a fundo a decisão. Certo. O que a gente observou é que ele deixou, assim, embora dizendo que isso não tem uma afetação à questão do salário mínimo profissional, mas isso acaba vamos dizer assim, possibilitando que as duas coisas pudessem acontecer. Então, da leitura que fiz, o que me recorda é isso, que tanto de um lado como do outro, ou seja, a contratação pelo regime jurídico único é o que deveria acontecer, é o que deveria ser possibilitado no futuro, ou seja, de forma prática, enquanto não houver um caminho jurídico para que se contrate pelo regime estatutário, como é o nome, isso não poderá acontecer, não é nem que vá ou que não vá acontecer. Né? É preciso que, foi exatamente a situação do concurso. Se eu tenho uma determinação, assim como uma lei, ou assim como, que diz o que eu tenho que fazer, mas não diz como eu vou fazer, no caso de um órgão público que pretende, que só pode caminhar pisando em normas, ou seja, princípio da legalidade, ou seja, você tem que dizer onde eu vou pisar e como eu vou pisar, né? Muito embora se deva dizer que o julgamento ainda não foi finalizado. Nós tivemos já alguns votos. Não foi finalizado sexta-feira. Ainda, não foi finalizado. Perdão, então, como é o nome? Mas até agora, o posicionamento que tem acompanhado é no sentido de que os dois caminhos podem ser tomados. A dificuldade de se tomar o RJU é que vai precisar de uma estruturação no sistema Confea-CREA que até hoje não há, que é criar os cargos, criar os salários, né? Aquela discussão de como é que isso seria realizado, como é que se tornaria prático.
pegar um profissional efetivo do conselho e vinculá-lo ao regime jurídico único, que é mais amplo, que, enfim, a gente não sabe como fazer isso. Eu inseri essa pergunta porque eu sou muito provocado. Por que o CREA não contrata mais fiscal, por exemplo, entendeu? Então, assim, aí eu fiz questão de... Isso não tem a ver com o tema principal claro. do salário mínimo profissional, mas eu fiz questão de aproveitar a oportunidade de estar com você aqui, claro, para todos os nossos amigos aí, amigas, tendo claro. mais de 90 aí na live. Então, assim, mas que fique claro que isso não impacta... Só para profissionais, né? Claro, a maioria se direcionou pela CLT, mas o julgamento ainda não foi concretizado, né? Mas a maioria até agora já se direcionou pela CLT, mas existe esse outro caminho que era o que se aguardava, que fosse pelo regime jurídico único, que era o que se estava decidindo, por isso que eu estava mencionando antes, a importância de se rediscutir temas que querem ser tratados como já fechados. Não havia quem dissesse que o regime de contratação para conselhos regionais fosse o seletista. Você não encontraria. No momento em que o regime jurídico e a natureza jurídica do conselho é de direito público, então, naturalmente, todo mundo descambava na opinião de que o regime de contratação teria que ser pelo regime jurídico único. Então, a gente vai ter uma decisão agora do STF, que provavelmente vai se encaminhar para o seletista, mas ainda está em aberto, ainda está em julgamento. Não está a gente continua ainda, né? Mas não, a gente continua acompanhando. Salário mínimo profissional. Certo. Vê bem, a gente é muito cobrado e eu acho isso bom, mas assim, faça uma correlação aí entre o papel do CREA e o papel do sindicato dos engenheiros em relação ao salário mínimo profissional. O que é papel de quem e o que se faz? Primeiro, a gente precisa olhar que na atuação dos sindicatos, a natureza do direito que os sindicatos perseguem são chamados direitos sociais, os direitos do trabalhador. Então, a emenda constitucional, a 45, traz para a esfera da justiça do trabalho outras questões além do emprego, como, por exemplo, a discussão sobre a prestação de serviços, o rol de atuação da justiça do trabalho se amplia. Então, a atuação do sindicato, ela visa atender o chamado direito do trabalho coletivo. Então, o sindicato vai atuar de modo a tratar sobre direitos próprios do empregado. Ele pode, inclusive, atuar em nome desse empregado, desde que numa perspectiva de coletividade. O CREA não pode atuar em nome, ou não pode pleitear direito do seu representado. O papel e a atuação então, são atuações completamente diferentes. O sindicato ele vai defender direitos do trabalhador e ele vai poder atuar em nome desse trabalhador em determinados contextos, vamos dizer assim, mais amplos, em uma discussão mais massificada de determinado tema. Mas o conselho, ele funciona, a atuação do conselho aqui é como fiscal da norma, de como a norma está sendo aplicada. Então, toda vez que a Lei 5.094 ela é aplicada de uma maneira, vamos dizer assim, inadequada, é dever institucional do Conselho observar essa inadequação da aplicação da norma e, como é o nome, e fiscalizar isso. Então, nesse caso específico, a atuação do Conselho antecede, eu poderia dizer dessa forma, antecede o próprio direito do empregado. Então, se uma lei criada, ela pretensamente, futuramente, eventualmente, ela vai atingir um direito ou uma prerrogativa ou um direcionamento que consta na lei 5.094 e o Conselho observar isso, ele tem o dever institucional de se insurgir e dizer, olha, essa lei, eu tenho o dever de zelar por ela, eu tenho o dever de cuidar dessa lei
e isso está errado. E aí ele vai fazer uso das próprias ferramentas de Estado que ele tem, por exemplo, você vai pegar os autos de infração, as questões relacionadas à RT, e nesse caso específico, diante da ausência de uma norma específica que diga que o CREA poderia, por exemplo, autuar uma empresa que não estivesse contratando com base no salário mínimo, né? Em 2008 houve um julgamento dizendo que essa autuação não poderia acontecer por falta de previsão legal. Mas não quer dizer que o CREA não possa fiscalizar fazendo uso do judiciário. Então, essa lei dá legitimidade para o CREA. Assim, nós temos mais 5... Viu, Maurício? Maurício, por favor, nós temos só mais 5 minutos. Eu queria focar um pouquinho mais na questão do salário mesmo, do salário mínimo profissional. Pois não. Mas só para concluir esse raciocínio que você estava fazendo, okay. Então significa dizer que o que o CREA faz quando briga pelo salário mínimo do profissional, ele está fazendo um plus. Está fazendo porque existe um vácuo por uma falta de ação. Não é isso? Isso. A atuação do sindicato... Eu gostaria de que a gente voltasse para o salário mínimo em si, para a gente tentar concluir com um pouco mais de informação. Okay. Por exemplo, eu li aqui ainda há pouco, se eu não me engano é Eudes, nome do profissional, ele perguntando por que o CONFEA não define um salário mínimo em reais. Aí, eu mesmo já tenho informação, Maurício. Existe já um projeto de lei tramitando para isso. Está no Congresso. Porque, na realidade, não é o CONFEA que define. O sistema, o CONFEA e os CREA estão provocando, na realidade. Então, existe essa eu mesmo faço questão de responder. Existe um projeto de lei já tramitando para isso, mas depende ser votado no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, né? Certo. Tem outra pergunta também, assim, em relação à fiscalização do CREA. Mas eu acho que se a gente for falar de fiscalização, a gente foge também do tema. Então, Maurício, em mais 3 minutos aí, o que você, para concluir, poderia falar efetivamente sobre a questão, o que é que a gente tem hoje de dificuldade e essa questão do salário mínimo, porque a gente é muito demandado por isso, né? Mas nós já falamos do que a gente faz com as prefeituras, até com outros órgãos também. Mas veja o que é que você conseguia sintetizar aí em 3 minutos, por favor. Claro. A maioria das demandas que se levantam é com relação a editais que se referem à contratação para efetivos no regime estatutário. Então, como eu dizia no começo, a atuação do Conselho nesse sentido é de reabrir essa discussão diante de um cenário no qual ninguém quer discutir isso, quer tratar como inconstitucional, porque isso foi definido em 1969. Então, a gente quer rediscutir esse assunto porque há pano para manga para a gente reabrir e mostrar que aquela inconstitucionalidade foi superada. Na questão do servidor público seletista, a gente tem enfrentado essa questão da autonomia dos municípios, demonstrando que a fixação de um mínimo nacional, ele não fere a autonomia dos estados e municípios, né? E por fim, não se levanta nenhuma questão sobre isso, fica a possibilidade de atuação do CREA como terceiro interessado em ações pessoais de profissionais perante empresas privadas. Então, o CREA pode vir atuar, se for demandado a isso, a apresentar um parecer para o juiz, dizendo como ele entende que o salário mínimo deve se aplicar em determinados casos. E eu até entendo que o CREA deveria ou poderia ser chamado como o fiscal da lei, dessa lei, a dar sua opinião sobre o salário mínimo profissional em contratações variadas, tanto no regime estatutário quanto seletista, servidor público e seletista no setor privado. Então, são muitos assuntos e pouco tempo. Isso. Não, com certeza. Isso aqui é tema para a gente conversar muito mais do que 1 hora, sem sombra de dúvida. Mas, assim, Maurício, eu acho que a gente precisa deixar claro também para os nossos internautas, os profissionais, que é o seguinte, as dificuldades que nós encontramos, né? Por exemplo, eu citei já algumas dificuldades com os prefeitos dos pequenos municípios, né? Mas que a gente vem, mesmo assim, vem provocando. Nós estamos lá, inclusive, estamos brigando com alguns já aí, já está indo para nível de justiça. Mas, por outro lado, também, o profissional, muitas vezes, ele nem denuncia a empresa, quando é da empresa privada, ele não denuncia porque ele tem medo de perder a oportunidade dele. Então, ele prefere aguardar a economia melhorar e o salário dele melhorar do que ele ir ao CREA,
denunciar o CREA. E aí eu acho que essa pergunta que eu tinha visto aqui há pouco, em relação à fiscalização, pode ser a fiscalização não do exercício profissional, mas do salário mínimo, e é isso que nós estamos falando aqui, que a gente faz, né? Agora nós temos as dificuldades que a gente vê no nosso dia a dia, né? Quer dizer, é isso que eu estou dizendo. O próprio profissional, ele se sente acuado, eu diria assim, e não denuncia porque tem medo de perder a oportunidade. Então, e principalmente na época de crise. Mas, como eu falei, quando é uma época da economia crescendo, e a gente está torcendo que voltemos a isso aí, né, dentro dos próximos anos, aí volta a outra situação. Eu também cheguei a citar que a gente teve até disseram aí que estava faltando engenheiro no Brasil, né? Mas eu vi também aqui um outro elogio aqui, esse vai para a Juscelia, que tá também nos acompanhando, a questão da agilidade do CREA Pernambuco na liberação dos vistos, né? Realmente estamos indo muito bem nisso também. Maurício, quero te agradecer aí, parabenizar. Eu que agradeço. Você fez todo historiou todinha a questão do salário mínimo, e eu espero que a gente tenha conseguido explicar qual a situação, o que estamos fazendo e essas dificuldades que eu acabei de falar, né, porque na realidade não é fácil. E como eu li daqui ainda há pouco e ficou claro, a atuação do CREA nessa linha do salário mínimo é justamente ocupando um vácuo que existe, que quem deveria fazer não está fazendo, entendemos assim, mas que a gente também está aí para contribuir, porque o CREA vê o seu profissional como um ente de grande importância, não só para ele, mas também para a sociedade. Então, não tenho dúvida que as nossas profissões permeiam a vida dos cidadãos a cada dia. Isso. Então, quero agradecer a você mais uma vez, agradecer a todos os internautas. Tivemos beirando os 100 internautas aqui hoje nessa live, significa... Joia. E estamos ainda no 89, quer dizer, já no finalzinho. Muito bom. Um abraço a todos. Excelente. Obrigado mais uma vez. Até quinta-feira e até terça-feira na live do Terça no CREA. Fiquem com Deus. Abraço. Abraço. Até a próxima.